O tema da nossa live hoje é o que será do amanhã? O que será do amanhã? Quando o Edson trouxe essa pergunta, realmente temos aí bastante conteúdo para questionar, não é verdade? Vamos ver se o seu Zé já está por aí. Eu acho que é seu Zé. Boa noite, seu Zé. Boa noite. Vamos lá. Já vamos direto? Você gostaria de falar alguma coisa antes? A única coisa que nos reserva no dia do amanhã, assim como a única coisa que reserva-nos a todos nós no momento de agora, é a consciência. O dia do amanhã é formado pelo despertar ou não da vossa consciência. Eu não estou falando de nível de cultura, nem muito menos de desbravura mediante as coisas do ensino e da educação. Eu estou falando da aventura, do mergulho, que vocês chamam, vós outros, de reforma íntima, ou, muitas das vezes, de mergulho na intimidade. Não é de sempre que eu concordo com este menino, Edson. Entretanto, nisso nós temos idêntica convicção. Quando a tua consciência desperta, no mínimo, de educação, a tua própria existência interior. Ou seja, não é o que você dá, é o que te anima. Não é o que você doa, é o que te sustenta por dentro. Não é os seus feitos para fora, mas é o fato real que você, em intimidade, é por dentro de si. Quando você tem essa consciência de, ao menos dentro desta prudência e boa educação, que nem vamos falar de sabedoria, mas de inteligência, mediante a lógica de não fazer o mal a si mesmo, consequentemente, isso lhe anima uma postura na tua alma e no teu ânimo que lhe dá algo muito mais de que coragem, mas que lhe abençoa com a coragem da atitude, de sentimentos mais nobres, pensamentos menos inuviados e emoções dentro das possibilidades mais brândas. E repito, não é com o outro, é para contigo, é para si mesmo, é para você. Por mais que possa vir calamidades, dor e sofrimento, ou alegrias, renovações e festejos, por mais que possa vir coisas magnânimas mediante ao bem viver comum, ou catástrofes horríveis mediante ao conviver entre todos nós. Quando o nosso nível de consciência, de amor próprio, se querem chamar assim, de lucidez una, se quiserem chamar assim, e de respeito, no mínimo da máxima da higiene de bons pensamentos, sentimentos e emoções para consigo mesmo, nem digo para o outro, nada que vem de fora te desespera. Nem o bem e nem o mal há, de alguma forma, de lhe corromper ao que você já é por dentro. Entretanto, nós entendemos que enquanto o homem não conhecer o mínimo da máxima do seu próprio suspiro de alívio, a sombra que está no seu lado, infelizmente, e ao mesmo tempo com muita humildade vos digo, com certeza, continuará o mesmo esperando de fora permeações, como se Deus fosse um jogador de bingo, aonde decidisse tudo mediante ao louvor e a fé desesperada de alguns que acham que Deus é um barganheiro, que quanto mais vocês louvarem e derem as suas vidas na mão do destino, mais hão de receber em troca algum tipo de salvação.
Não desfazemos disso, por mais que eu digo a vós todos, não cremos nessa máxima. Quanto mais consciência pelo amor próprio você tem, mais a propriedade de Deus é fruída na sua intimidade. E mais ela é comprimida e exprimida em tudo que seu olhar plaira. Então, até mesmo nos dissabores, nos amores, no que há de cinza ou bicolores, Deus lá está. Porque ele já reside na sua intimidade, não em lampejo, mas mediante ao lumiar do seu próprio modo uno de se amar. Enquanto a consciência humana, na sua unidade, continuar carente e ansiosa da sua própria paz, mesmo que Deus se materialize em sua frente, ela arrancará os olhos e disfarcetará de todo e qualquer tipo de ansejo, de qualquer tipo de manejo que o sagrado e o divino possa assim se apresentar. O que espera a todos amanhã? O que sua consciência ansiosa e carente já lhe obriga e impõe? Ou o que a sua consciência de si mesmo, respeitosa e prudente, apenas aguarda a si? Está respondido, menina. Ok, Zé. Então, você respondeu essa pergunta. Neste ano novo, o que podemos fazer ou deixar de fazer para que a nossa fé e crença não nos limitem e não nos faça nos sentirmos, ou melhor, e nos faça nos sentirmos melhor por nós mesmos? É porque você respondeu, mas eu não fiz a pergunta. Mas eu gostaria de fazer uma colocação em cima de sua segunda pergunta. Se Ok, você assim me fazer essa premissa, eu lhe agradeço. fica à vontade. Entendam, se assim vocês desejarem ou não. Afinal, são todos livres, não é mesmo? Assim como eu sou para falar o que eu quero, vocês são para discordar de tudo aquilo que eu possa dizer e vocês outros podem ouvir. Entretanto, é um diálogo de amigos, aonde eu não estou pregando, nem muito menos atormentando a intimidade de vocês com verdades. Não. São apenas lampejos e colocações minhas mediante a vocês que estão acá. Em nada, e repito, em nada eu tenho a ver com a vida una de cada um. Com todo respeito falo isso. Por quê? No mundo das crenças da espiritualidade, e no mundo da fé não raciocinada, e no mundo dos apegos, dos fascínios, aonde o predomínio das convicções regadas por posse ou submissão, tanto no crivo, aonde se descreve o que vocês chamam de religião, como também no crivo, aonde se debruça e se demonstra o que vocês têm como religiosidade e também espiritualidade supostamente desperta, há uma forma um pouco leviana, ao meu ver, de se retratar com o mesmo que vocês chamam de espiritualidade evoluída. Eu, Zé Pilintra das Almas, sou uma entidade que militam nas lides do Candomblé, do Catimbó, da Umbanda, em várias outras religiões mediante ao culto da espiritualidade, e até mesmo na linha espírita, por que não dizer. Falo isso mediante ao fluxo espiritual e ao refluxo que não nos distancia, mas nos empurra de uma forma salutar a nos expandirmos a outras margens de convicção do que seja o mesmo Deus em amor e salvação que eu creio, no âmago só meu.
Então, se um evangélico estiver rezando em nome do Senhor, para que o Zé Pilintra das almas abandone ele, porque até então, na convicção dele, é o Zé Pilintra que é o demônio. Mas ele está rezando em nome do Senhor Jesus. Isto, para mim, pouco me importa. Entretanto, se ele é um homem de caráter, e a frequência vibracional deste homem, que fala muito mais pela sua oração, me encanta, me emagia mediante as leis de sintonia e frequência vibracional, é óbvio que eu estou com ele, porque acima de mim é um Cristo, que com ele sempre esteve em atuação. Entretanto, se um cultuador de Zé Pilintra das almas dentro da linha Zafros, ou mediante as filosofias magísticas, místicas, de várias martírides aborígenas e até mesmo da santeria, tentar baganhar com esta egrégora Zé Pilintra das almas apetrechos, oferendas e rituais, para os ganhos materiais, para melhor de vida, encontrar a pessoa amada, ou, como vocês dizem aqui na Terra, ter a desforra sobre alguém. Eu vejo que sobre ele, sobre tudo e todas as coisas, há Deus. E Cristo está não na atuação das suas maledicências, mas em misericórdia e imprudência fraterna e divina está alojado no seu coração. Porém, por lei vibracional, em nome de Cristo, eu o observo, mas eu não comungo com a sua estadia. E instantaneamente ele pode me cultuar com o nome que quiser, mas eu, como espírito livre, não me aproximo de seres que não vibram na minha sintonia. E esta máxima se faz em todos os graus de espiritualidades acima de mim. E eu posso garantir, eu não sou um espírito luminoso. A mesma lei serve aos santos da Igreja Católica e aos espíritos mediante a filosofia que vocês chamam de espírita, mediante ao que trouxe Allan Kardec. As separações quem fazem é a idiotice, a criancice, regada de carência e fantasia, ou pela uma logística sostificada mediante a mística da intelectualidade elitizada, mediante alguns confrades, ou quando não, alguns seres com boa vontade de se despontar acima da vida alheia. A cada um é dado conforme as suas obras nutridas pelo seu coração. Sempre foi assim. Todo este processo pandêmico deixou claro e evidenciado que não existe uma pulga, nem muito menos uma formiga deste planeta, e isso inclusive nós outros, cardados e desencarnados seres humanos, que são dignos aos olhos de Deus de serem os unos e os únicos a serem escolhidos. Todos estão na mesma barca. Porém, para você se despontar em nome de Deus, a tua ética e a tua moral, a sua conduta mediante a tua busca no ansejo das coisas espirituais, devem ser muito bem revisadas. Algumas beiram a idiotice, outras o ridículo, outras seitas e outras quase que satânicas, não em sentido de diabo, mas no sentido de diabrura do ser humano que por desventura não consegue se amar por si só. E assim os mesmos moldam, mediante aos figurinos arquetipais, as suas carências, como os compadres e as comadres. E entre lapsos e colapsos de imaginário cheio de demônios, assim se ajuntam, dizendo que são guardiões ou eixos de lei,
ou até mesmo dizendo, se assim duvidar, que são metratões e o próprio Jesus. A cada um é dado conforme as suas obras que vibram na intimidade. A cada um é dado exatamente as obras que vibram na sua intimidade. Porém, quando nós pensamos assim em nome de Deus, em nome da vida, em nome do amor, instantaneamente por uma fé raciocinada, eu não posso pensar apenas em mim. Eu necessito, nem se forem lapsos e colapsos, por que não repetir a dose? Refletir o que eu desejo a mim, em intimidade, é que eu almejo a vida do outro. Isso não porque eu sou bom, ou nem muito menos porque eu sou cristão e religioso. É porque se eu sou digno da vida, todos são dignos a viver. Se eu sou escolhido a não passar fome, todos são escolhidos a não passar fome. E se assim, se eu sou o preferido a não sentir frio, dor, sofrimento ou qualquer tipo de lamúria, ou de coisas que podem contundir a minha matéria, então a mesma coisa é para todos, inclusive aqueles que são contra a minha fé. Desfazem da minha crença. E até mesmo, por que não dizer, não me amam. Mas eu, não porque sou bom, nem muito menos porque creio em Deus ou em Jesus, mas porque, em nome da vida, eu creio em mim, e em mim se faz um Deus diminuto, regado por sangue, moldado por ossos e revestido por carne, mas lá em mim está Deus, muitas das vezes emudecido mediante as maledicências que insistem em transbordar para fora. E de quando em quando, nas raríssimas vezes, em suspiros de alívios, ou em déjà vus, ou em soares jogados aos ares, em sorrisos que gargalham, ele sai para fora de uma forma generosa e solidária, praticando o que vocês chamam de bem, mediante a divina caridade de alguém. É este Deus, que é muito mais do que qualquer tipo de senso religioso e de religiosidade e de suposta espiritualidade elitizada nesse planeta. É este Deus que é fraterno. O Covid trouxe a vocês uma das lições mais profundas da espiritualidade. E eu posso garantir, não foi pelos desencarnes de amigos e entes queridos. O que mais amedrontou vocês é parar para ouvir o seu próprio silêncio. O que mais amedrontou a muitos que procuram a espiritualidade é não ter mais o demônio, bode expiatório, ou os espíritos sofredores que até então laburtavam, chafurdavam e apenas espremiam para fora a vossa podridão sobre a vida de uns aos outros. Não é mesmo? Então, o que nos reserva o ano que vem é uma vibração de mais um orixá, de mais um espírito ou de mais um planeta. O que nos reserva daqui a 1000 anos, a mesma coisa. Porém, o que reserva a um homem esclarecido por si mesmo, independente que em sua frente está o inferno ou em sua fronte está as portas do céu, é a paz do seu espírito que ele reserva, em nome da vida e em nome da existência lúcida que ele já se faz digno de si só, por si mesmo. A este, nenhum desespero lhe causará sofrimento, por mais que o martírio da dor é para todos. Mas a escolha de sofrer, não, porque ele é incorruptível na sua fé raciocinada e na sua existência interior forjada pelo seu próprio amor.
somente quem tem fé em Deus, além dos paradigmas e dos dogmas, dos sofismos, do achismo e das falsas teologias justificadas mediante aos apegos e carências alheias, hão de entender essa máxima, quando o próprio Avatar assim vos disse: homem, conheça-te, e a verdade por ti mesmo te libertará de todo o mal e sofrimento. Está respondido. Eita, Zé, você foi falando aí e foram vindo várias reflexões, né, a respeito desse conteúdo, dessa viagem que você trouxe para a gente aqui, mental. E me veio uma pergunta muito simples, né? Por que o ser humano ignora? Por que o ser humano tem essa postura de ignorar? Você citou a questão do senso religioso, as barganhas, as conveniências, enfim. Mas tudo vem desse ato a efeito de ignorar. O ser humano ignora o que tem de mais valor resiliente e de mais força determinante em suas existências. A pureza de ser vem na singeleza de se sentir pelo que é simples. E vem no poder inaquebrantável de se fortalecer ao que se faz humilde. Está respondido. A simplicidade e a humildade, há de muito, na grande maioria, perdeu a parceria. As pessoas se influenciam pelas dificuldades, afinal, a ansiedade não gosta de facilidade. Ela gosta de entrave, ela gosta de disputa. Consequentemente, a carência não se satisfaz com o que é para todos. Ela, por si só, não se sacia, nem muito menos ao que já é para si só. Então, a disputa amputa o bom senso do bem viver com o alheio, assim como essa mesma disputa amputa o consenso de viver de em paz para consigo só. Está respondido. César, o Fábio Viana, ele faz uma pergunta e eu vou pedir licença a ele para alterar um pouquinho. Então, a pergunta é a seguinte: como podemos amadurecer e entrar numa melhor sintonia vibracional? E assim estejamos mais próximos à linhagem de amparo, de trabalho, de consciência mesmo espiritual. Ele está direcionando essa vibração à sua linhagem, tá? Mas eu gostaria de, nesse momento, ampliar para tudo que vem do bem, do amor, né? Eu entendi perfeitamente a colocação de Fábio Viana e eu creio que ele entenderá o meu jeito de ser direto e sincero e não menos respeitoso mediante a premissa extremamente educada e prestimosa que ele me fez. Obrigado, meu amigo. Porém, tenho que lhe ser sincero, Fábio, e que sirva não de lição, mas, quem sabe, de elucidação a quem quiser ouvir. Meu irmão, a sua energia em paz não é cristã, é Cristo. Meu amigo, a sua intimidade no ínfamo da sua pureza em paz não é santa, nem sagrada, é simplesmente centelha do Divino Deus. Quem sou eu, meu amigo, para não me aproximar deste chamado, que já não seria alguém, mas seria você, Fábio, como pode ser João, Maria e José, independente da sua crença e da sua religiosidade, mas simplesmente dependendo da sua reforma íntima e da sua maturidade mediante a autonomia espiritual que já se imune por si mesmo.
mediante o empoderamento pessoal que já se escuda por si só. Está respondido. Entretanto, existe no plano espiritual muitos espíritos que se afiliam às mesmas carências e às mesmas ansiedades mediante aos anseios humanos. De todo não são nem ruins, nem bons, mas são carentes e ansiosos. Então, estes mesmos necessitam do crendiço. E o crendiço manipula. A idolatria estipula. O fanatismo corrompe. O excesso do religiosismo exacerbado, muitas das vezes, puritaniza o pecador na superficialidade da ovelha que se demonstra, mas continua com o estômago do lobo sedento por sangue virgem e carne crua que tanto almeja. Fiquem com isso. Continue. Zé, ainda nesse conteúdo que você acabou de nos trazer, e como nós podemos aumentar ou desenvolver um maior tempo de reação, de ação, dentro do nosso fluir na vida, diante do que está por vir, né? Não existe melhor terapia de consciência e evolução de que meditação e respiração. Você não precisa ser um yogi, um budista, um brahmanista, nem muito menos um shintoísta. Você não precisa ser muito menos um fakiri. Não. Você não precisa ser um mestre de qualquer tipo de filosofia oriental. Você só precisa ser um aprendiz que se orienta mediante o estipular de determinação e de força de vontade, perante o resignar, aonde você precisa, por boas influências, aonde você mesmo estipula e assim se manipula, resistir às maledicências de se maltratar por si só. Então, aprendam a respirar para viver. E aprendam a meditar para coexistir além do bem, que vocês só negam, e além do mal, que te afugenta. Está respondido. Vamos agora trazer um olhar para os nossos lares nessa pergunta, que é feita da seguinte maneira: qual atitude podemos tomar a respeito da família? Como ajudar os mais carentes emocionalmente e como auxiliar os que podem estar sofrendo de ansiedade, como o senhor citou, após todas essas ocorrências de pandemia, viroses, né, enfim, reverbério da natureza, e assim, como agir e interagir de forma a contribuir com o bem-estar comum. É interessante essa pergunta porque, mediante aos moldes da caridade pragiada e copiosa, aonde sempre se sobressai um pouquinho da vaidade ou um quantum de orgulho, e de vez em quando até mesmo de um certo egoísmo, aonde o magitorismo se encontra entre uma fé pré-determinada por pretensão e de uma crença, sim, muito estipulada por prejunção, as pessoas praticam a caridade sofrendo. Mantenha sua fé se agoniando. E dizem que se alimentam do amor se desesperando. O que falta a esses seres a trabalharem com isto que dizem seguir mediante as suas religiões, que eu não critico, apenas estou colocando o meu ponto de vista. Afinal, mediante a minha pequenez de espírito e ignorância, me faço livre a isso. O Cristo, o cósmico, assim me permite. E o Deus, no meu âmago, como no âmago de qualquer um que me escuta, assim provê. Liberdade. Mas o que falta na minha caridade? Porque todas as vezes que eu pratico, por mais que eu dou muito,
ou eu dou pouco, sempre eu me encontro vazio. Mas que fé é esta que quanto mais eu tenho, mais eu me encontro num cubículo de dor e sofrimento, aonde eu necessito da motivação de me erguer nos templos e me rever motivado nas casas de caridade, porque afinal não deixa de ser uma terapia, como um choque anímico entre os carnados, por si só, motivando e dando injeções em si mesmo de ânimo, de realização. E isto é fé? O que está errado? Ou o que há de errado? Será que a minha caridade não é verdadeira? Ou será que minha fé não é tão lúcida assim? Zé, por acaso você está dizendo que minha fé raciocinada é fria? E que a minha caridade é seca de mim mesmo? Ela não é ungida pelo líquido da vida, mediante a esperança que escorre em minhas veias. Ela não é magnetizada mediante a determinação e a minha boa educação de me amar por mim mesmo. É isto que você está falando ou insinuando, suposta entidade Zé Pilintra das almas? Eu digo a vós outros, não. Toda caridade que dói, ela é boa, mas não é solidária. E toda a fé que sofre, ela é boa, mas ela não é generosa. Essas duas palavras, ser solidário, é para consigo. Ser generoso é para consigo. Porque o generoso e solidário, quando pratica a caridade, ele não faz, ele desperta. O generoso e o solidário, quando tem fé, ele não espera, ele desperta, porque ele em si, intimidade, se autorrealiza. Vocês podem dizer que isso é um nível de consciência praticamente impossível. Eu creio que não. Há mais de 2000 anos, essa palavra anda sendo estudada e ao mesmo tempo adulterada e conturbada, mas o mesmo Cristo, o Nazareno, assim vos disse. Não que você vai ser generoso e solidário e você não vai sentir dor mediante um tetraplégico, um aleijado ou alguém que se encontra mutilado e você sabe que não vai curá-lo. Mas você, por ser generoso e solidário, poupa da sua intimidade o sofrimento. E na intimidade multiplica o amor a outros momentos onde você pode, talvez, não regenerar e tirar da morte, mas em vida, com certeza, balsificar e livrar da dor. Está respondido.